recebe o nome de quê? Essas sequências desse tipo, hein? É progressão, o quê? Aritmética. Tá? Progressão aritmética. A razão é R e o primeiro termo quem é? É A. Primeiro termo é esse aqui. Principalmente em computação, é muito conveniente você trabalhar com as sequências aritméticas, tá? Denotando o primeiro termo por x índice zero. Diferente do que você faz lá no ensino médio. Né? No ensino médio, eu vou escrever uma vez e vou apagar, você representa assim. É A mais o quê? N menos 1 vezes R. Começando do 1, tá? Aí você tem o A1, quem é? É o A. O X1 é o A. O X2 é o A mais R. Não é o que nós faremos aqui. Tá? Tá bom? O quê? Ensino médio é. Tá? Outra. Professor, como é que é? Dados. Outro exemplo. Aí, já esquecendo, tá? Dados. AR real, seja xn, n maior que ou igual a zero, a sequência dada por xn igual a vezes R elevado a n. Tá bom? Essa sequência aqui é a progressão geométrica. Então você tem tem-se. Quem é o x0? Quem é? É o A. Que fica A vezes R elevado a zero. Tá certo? É o A. Quem é o x1? A vezes R. Quem é o x2? A vezes R ao quadrado. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Essa daqui é a progressão. Essa sequência ela recebe o nome de progressão geométrica. PG, né? Aqui é PA e aqui é PG. Tá bom? Você pode até usar a convenção. De quando o R for zero, 0 elevado a zero você substitui por 1. Eu não estou dizendo que 0 elevado a zero é 1. Eu estou dizendo que nesse caso você usa a convenção de que se o R for zero, quando aparecer 0 elevado a zero, eu tenho 1. Aí o primeiro termo é A. Ok? Tá bom? Isso é um caso à parte, né? É um caso à parte, tá? Interessante quando o R é diferente de zero, tá? Então você tem isso aqui. Beleza. Uma coisa que você deve observar é quando uma sequência ela é gerada por uma função. Veja bem, uma sequência, por definição, é uma função cujo domínio é um conjunto NK. Mas uma sequência ela pode ser gerada por uma função cujo domínio é um intervalo. Uma função cujo domínio é um intervalo não é uma sequência.
mas ela gera uma sequência. Por exemplo, eu vou colocar aqui, é a seguinte situação. Sejam K pertencentes aos naturais e F uma função definida nesse intervalo, K mais infinito. Significa que o que significa uma função está definida no conjunto? É que o conjunto está contido no domínio da função. Não é que o domínio da função é um conjunto. Isso já foi bem definido, especificado lá no cálculo. Dizemos que uma função está definida num conjunto quando esse conjunto está contido no domínio da função. Então existe f de x para todo x aqui dentro. Né? A sequência, neste caso, a sequência definida por f, pela função f, é a sequência xn, n maior ou igual a k, dada por quem é xn? É o valor da função f em n, qualquer que seja n maior ou igual a k. A função f não está definida nesse intervalo? Então eu posso calcular f de n, qualquer que seja n maior ou igual a k. Só que aqui o n é o quê? É o número natural. Ou seja, quem é a sequência xn? Isto é, a sequência xn, n maior ou igual a k, é a restrição da função f ao conjunto nk. Tá? É a restrição da função f ao conjunto nk, porque esse conjunto nk está contido aqui. Então eu posso restringir a minha função f a esse conjunto. Entendido? Por exemplo, a sequência, só como exemplo. Sabe por que isso é importante? Esse tipo de coisa? Porque eu vou poder usar o cálculo para explicar certas propriedades de sequências. Porque o cálculo é feito para funções normalmente definidas em intervalos. E uma sequência, o domínio é discreto. Você sabe que essa palavra, né? Discreto. O domínio é discreto. Onde é que vocês veem esse adjetivo? Discreto. Olha o nome, tá certo? Olha o nome. Então, o adjetivo da disciplina. Então, por exemplo, a sequência, só como exemplo, a sequência Zn, n maior ou igual a 2, dada por Zn igual a N2 mais 1 sobre N2 menos 1, tá? Qualquer que seja N maior ou igual a 2, é definida pela função f dada por... Qual é a função f que dá essa sequência? Qual é? Qual é a função f que dá essa sequência? F de x igual a quê? x2 mais 1
sobre x2 menos 1. Onde, observe, onde, só para destacar, quem é o domínio da f? Quem é? É o conjunto dos números reais, tirando o quê? O menos 1 e 1. Isso é o domínio da f, mas a sequência gerada pela f, quem é o domínio dela? Quem é? É o n2. O domínio da sequência é o conjunto n índice 2. Porque a sequência começa, o domínio da sequência é o conjunto n2, ou seja, é o conjunto que começa 2, 3, 4, 5, 6. Mas essa sequência é gerada por essa função, cujo domínio é esse conjunto. Tá? E aí, por exemplo, nós vamos usar propriedades dessa função para ter propriedades desta sequência. Professor, é correto afirmar que se a gente fizer essa discretização de uma função em domínios reais? Como é? É correto afirmar que a sequenciação, a discretização de uma função real para domínios naturais? Sempre vai ser possível ver desse jeito. Qualquer sequência é necessariamente a restrição de uma função de variável real e de valor real. É isso. Porque, tá certo? Cujo domínio é um intervalo. Cujo domínio é um intervalo, por exemplo, 0 mais infinito, 2 mais infinito ou 3 mais infinito. É só você completar. Tá bom? Tá certo? Agora, é interessante ver esse tipo de coisa, porque propriedades sobre essa função aqui específica, que gera essa sequência, dão propriedades sobre a sequência. Mas isso mais para frente. Vamos ver aí. Olha. A progressão, essa progressão aqui, ó, vamos cadar, dados, aproveitar que está aqui. Essa sequência, a progressão aritmética, ela é gerada por uma função. Me diga uma função que gera essa sequência. Tá? Esta sequência é gerada pela função essa função aqui, ó, f de x igual a mais rx. E essa função aqui, como é o nome que se dá? Qual é o nome que eu dou a essa função? Não, essa função. Essa função é a função afim. Função afim, não é não? Então, as progressões aritméticas, elas são geradas pelas funções afins. Porque se eu pego essa função aqui, restringe aos naturais, eu tenho essa progressão aqui, que é a progressão aritmética. As progressões geométricas. Tá? Aí agora, tudo aqui, dados. Vou ter mais um cuidado, só tem um cuidado aqui. Dados. A real e R positivo com R diferente de 1. A sequência dada por xn igual a sequência xn n maior ou igual a 0. Dada por isso aqui, ela é
Essa sequência aqui, que é a progressão geométrica, ela é gerada por que função, é? É gerada pela função. Qual é a função que gera essa sequência? F de x igual a quê? A vezes R elevado a x. Ou seja, ela é gerada pelo múltiplo da função exponencial. Bom? É gerada pelo múltiplo da função exponencial. Nessa situação aqui, R maior que zero, porque a função exponencial é a função R elevado a x, mas só é chamada função exponencial quando o R é positivo e o R é diferente de 1. Tem uma coisa interessante com as sequências, é que nem sempre você tem uma expressão, tá, explícita para o termo xn em termos de n. Isso ocorre nas funções definidas recursivamente. Por exemplo, ó, seja, olha essa sequência aqui, ó, seja xn, n maior que ou igual a zero, a sequência dada por, ó, a sequência é a seguinte: o xn é o 1 se o n é 0, tá? É o 1 se o n é 0, e é 1 mais xn menos 1 ao quadrado se o n é maior que ou igual a 1. Tá entendendo? O que é que ocorre nessa sequência? Do jeito que aqui está, para eu calcular o x3, dá para calcular o x3 direto, só usando 3? Eu preciso saber quem é o x2. E para calcular o x2, eu preciso saber quem é o x1. Então, nós tem-se, nesse caso, tem-se, vamos lá. Quem é o x0? Está dizendo, é 1. Quem é o x1? É 2. Porque fica 1 mais o quê? Mais o quadrado do x0. Tá? Eu estou botando assim para você entender, mas eu posso botar desse jeito. Você entende isso aqui? Tá? É o xn menos 1 ao quadrado. Então é 1 mais o x0 ao quadrado, ou seja, é 1 mais 1, que dá quanto? 2. Quem é o x2? É 1 mais o quadrado do x1, ou seja, é 1 mais 2 ao quadrado, que dá quanto? 5. Quem é o x3? É 1 mais x2 ao quadrado, ou seja, é 1 mais 5 ao quadrado, que dá quanto? 26. E assim por diante. Ou seja, em princípio, eu só posso calcular o x11 se eu tiver o x10. Ou seja, para calcular o x11, eu preciso saber quem é o x10, x9, x8, x7, até o x0. Porque ela é dada recursivamente, tá? Tem uma sequência recursiva famosa, que é essa daqui, ó. Pronto.